É, bom, o que, que a gente vai estudar nesse assunto, nessa disciplina? O que, que vocês vão ver lá no. A gente já está começando a ver antes e o que vocês vão ver na Univesp. Então, essa disciplina ela fala das características, propriedades e axiomas relacionados aos números inteiros, tá certo? É, são uma série de axiomas que, mais uma vez, quanto antes vocês terem contato com eles, melhor. Porque vocês vão ter que decorar, de uma certa forma, né, esses axiomas para poder demonstrar alguns. Então, na hora de você demonstrar um teorema, você fala assim, pelo axioma 1, por tal axioma, da comutatividade, enfim. Vocês vão ter que citar os axiomas para fazer algumas demonstrações. É por isso, como eu falei, que a gente começou a ver esse assunto antes, tá bom? Eu já tinha falado, inclusive em elementos de álgebra, né, quando a gente começou a falar de conjuntos, a gente falou do conjunto dos números inteiros. Mas vamos relembrar quem são esses caras. Outra coisa, gente. Pega o link lá do livro sobre teoria de números, né? E vai seguindo o livro aí enquanto a gente vai fazendo a aula, tá? Uma coisa que eu recomendo para vocês é que vocês leiam a introdução. Assim como no livro de elementos de álgebra, a introdução aqui fala um pouco da história da matemática dos números inteiros. Isso é interessante, tá? É sempre legal a gente enriquecer nosso conhecimento. Tá, já fala a página. Nós vamos começar do começo, ó. Eu tô na página, para quem não marca a página aqui, 12, 13, tô na, ó, se vocês forem pela página do leitor que lê o PDF aí, deixa eu dar uma olhada, é a página 4 do leitor de PDF, não a página do livro, tá? Eu não sei que leitor de PDF que você tem, mas a página é 4. E o título é Números Inteiros. Tá? Números inteiros. Então vamos relembrar algumas coisas aqui e definir outras. Tá? A gente vai começar agora a falar de números inteiros. Desculpa, a introdução está na página 4, essa parte histórica, né? E na página 5, justamente onde ele fala assim, uma fundamentação axiomática. Nós já vamos ver o que é isso. Fundamentação axiomática, com axiomas. Ó, que comentário o autor faz? Ele faz o seguinte comentário, olha, enquanto a geometria lá em 350 a.C. já tinha um tratado axiomático dado por um cara chamado Euclides, ele que escreveu os elementos, então tudo que a gente viu aí nas últimas aulas de desenho geométrico, isso já estava, vamos dizer assim, um pouco fundamentado, mudaram algumas coisas, mas não muitas, desde 350 a.C. Mas o pessoal da matemática na história aí, eles não, eles ficavam à vontade quando se falava em axiomas e teoremas para a geometria, mas eles nunca se preocuparam em fazer a mesma coisa para os números, ok? Ter gente pensando em fundamentar a parte dos conjuntos numéricos de forma axiomática é nova, é do século XIX, certo? É do século XIX. Século XIX está aí do lado, comparado às obras de geometria do Arquimedes e do Euclides, que são de mais ou menos 300 a.C. Então, só para você ter uma ideia. A gente precisou de 2.200 anos para alguém pensar na teoria dos números, que ninguém se preocupava com isso, tá?
Então eu estou na página 5 do leitor de PDF, tá? Só para você se localizar, página 5 do leitor de PDF. Do cara que você usou para abrir o seu PDF. Eu uso o Adobe. Bom? Tá bom. Primeira coisa que nós vamos relembrar, né? O Z, o conjunto dos números inteiros, é aquele que engloba, né? Que tem como elementos os números inteiros, como o nome já diz, positivos e negativos, tá ok? Então só um minutinho, deixa eu entrar na lousa aqui pelo tablet. Legal. Então, só lembrando quem são os inteiros. E lembrando também que eles têm como símbolo um Zzinho estilizado assim, né? É um conjunto infinito, com número infinito de elementos. Ele engloba todos os números inteiros negativos, engloba o zero e todos os números naturais. No caso, o zero é natural, né? Tá legal, esses são os inteiros, tá? Aí ele começa assim, então a gente vai tentar dar uma abordagem mais formal para os números, tá? Então ele fala assim, olha só, vamos definir duas operações para os elementos do conjunto dos números inteiros, ok? Nós vamos definir adição. Daqui a pouco a gente vai ver o que é uma adição, então a gente tem que pensar quais são as operações válidas, por enquanto, para os números inteiros. Eu vou explicar o que significa isso. Ó. Por que a gente define para os números inteiros somente as operações de soma e produto? Então, as operações que nós vamos trabalhar são somente duas: soma e produto. E eu vou explicar por quê. Então, ele fala assim, ó, isso pra gente vai ser o que a gente chama de adição, tá? Não vou usar a palavra soma, não. Vou usar adição. E a outra operação é a multiplicação, que ele denota pelo pontinho que a gente já conhece. Tá legal? Essa é a multiplicação. Então, que cuidado o nosso amigo está tendo? Ele definiu duas operações, adição e multiplicação. Que garantem o seguinte: que se eu pego quaisquer dois números inteiros desse conjunto e faço a adição deles, o meu resultado ainda é inteiro. É isso que ele está preocupado em fazer. Ele está preocupado em usar duas das operações que nós conhecemos. Tem outras, né? Tem a divisão, por exemplo. Mas a divisão, ela dá um problema para a gente. Quando a gente divide, por exemplo, 1 por 2, dá meio, e meio não está nos inteiros. Então a gente não pode uma operação que seja exclusiva dos números inteiros, entenderam? Que a gente não pode usar a divisão. Agora, a gente pode usar a adição, que garantidamente, se eu fizer a adição entre dois inteiros, o meu resultado ainda é inteiro. E se eu fizer a multiplicação entre dois inteiros, o meu resultado também ainda é inteiro. Mas se eu fizer a divisão, por isso que ela não foi definida aqui, entre dois inteiros, o meu resultado pode ser inteiro ou não, dependendo da divisão. Então eu não pego a divisão como uma operação que seja
vamos dizer assim, que seja particular do conjunto dos inteiros. Aí você fala, mas e a subtração? A subtração ela está na operação adição, de maneira que se você quiser fazer uma subtração de 4 e 2, por exemplo, você faz a soma do 4 com o menos 2, ou seja, você faz a adição. Então você não precisa se preocupar com a subtração. Entenderam essa história de definir uma operação ou as operações para o conjunto dos números inteiros? São operações que preservam o resultado, o seu resultado ainda dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Bom, existe uma outra coisa também que a gente tem nos inteiros, que é o que a gente chama de relação de ordem, tá? Que é isso aqui, ó. Relação de ordem. O que seria relação de ordem, no caso? É o seguinte, se você for lá nos números inteiros e pegar e tomar quaisquer dois números inteiros diferentes, distintos, existe uma relação de ordem entre eles. Tá? Existe uma relação de ordem entre eles. Que raio de relação de ordem é essa? Bom, alguém vai ser... Tá? Aqui ele ainda considera a possibilidade de você usar o igual para começar. Menor ou igual, tá? Então a relação de ordem que ele vai usar é menor ou igual. Então eu posso pegar dois números não distintos do Z. O que ele está querendo dizer para a gente é o seguinte: qualquer par de números que você pega lá no conjunto dos inteiros, ele obedece essa relação aqui. Qualquer par. Pega o 10 e o 3. Com o 10 e o 3 você consegue ordem, né? Ou seja, se você escolher o 10 e o 3, com certeza o 10 ele está usando aqui, na verdade o 3, vou ler do jeito que ele definiu, o 3 é menor ou igual a 10. Tá? Então a relação de ordem é ser menor ou igual. É claro que se você pegar o 3 e o 3, não está errado escrever isso aqui. Ó. Então, esse exemplo A. Exemplo B. Você acha que o menos 10, escrever que ele é menor ou igual a menos 10 está errado? O que você acha? Isso faz sentido isso? Bom, se tem o igual, faz. O menos 10 é menor que menos 10 e não é, né? Ou igual. Então, se o ou igual existe, é verdade. Isso é verdade. Tá? Qualquer número é menor ou igual que ele mesmo. Na verdade, igual. Né? Porque dentro dessa relação de ordem aqui tem duas coisas. Ser igual. Tá? Então, repetindo. Isso, mas é mais ou menos. Né? Se alguém te perguntar se na divisão, se a divisão seria uma operação que conserva o seu resultado no conjunto dos inteiros, não é, né? 2, que dá 0,5, que não é inteiro, tá? Legal. Antes que eu continue, eu quero saber se vocês entenderam. E aí, alguma dúvida aí, gente? Legal. Não. Legal. Muito bem. Agora vai começar o sofrimento. A gente vai começar a falar dos axiomas. Tá?
Ó, tô lá na página do leitor de PDF, número 6, tá? Tudo bem? Então vamos lá, gente. Esses axiomas não tem como fugir desses caras. Vocês têm que decorar esses caras. Não tem jeito, tá? Então o primeiro grupo de axiomas, eles são familiares, como o livro já diz aí, tá? Então temos aqui um primeiro grupo de axiomas. Vamos lembrar o que significa a palavra axioma, né? Axioma é uma afirmação que você faz, as pessoas consideram verdadeira sem demonstração. Isso é um axioma. Mesmo porque, se você tentar demonstrar um axioma, você não vai conseguir, porque ele não tem demonstração. Então, o axioma é toda sentença, pelo menos na matemática, né? Axioma ou postulado é toda sentença que você afirma como verdadeira sem demonstração. Então, primeiro grupo de axiomas. Tá? Ó, a primeira, o primeiro dos axiomas aí é o A1. Tá? E ele é assim, ó. Ele está associado a uma propriedade chamada propriedade associativa. Tá? Propriedade associativa. Então é o seguinte, ó. Vamos começar a usar uma linguagem um pouquinho diferente aqui, ó. Então é dados A, B, C pertencente aos inteiros. Lembra que a gente só vai trabalhar com inteiro por enquanto, tá? Tudo bem? Então, dado ABC pertencente aos inteiros, vale a seguinte propriedade. Se você tiver que somar esses três inteiros, você não consegue fazer isso de uma vez só com os três valores. Você sempre tem que associar dois deles, somar, e daí pegar o resultado e somar com o terceiro dos termos. Tá? Tudo bem ou não? Quer dizer, eu vou colocar os parênteses aqui ainda. Ele está dizendo assim, olha, se você pegar o número representado pela letra A e somar com o resultado de B mais C, o resultado que você encontra é exatamente a soma de A com B, é o resultado disso somado com C. Essa propriedade é chamada de associativa. Ela está relacionada com o fato da gente não conseguir fazer uma soma de mais que duas coisas simultaneamente. Você pode ter 1000 números para somar, mas você sempre vai pegar e somar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. Vamos supor que você tivesse isso aqui, ó. Vou colocar um número negativo aqui, pronto. Eu chego para você e falo assim, ok, gente, como é que você faz essa conta? A não ser que você tenha poderes paranormais, consiga pegar esses quatro valores e não sei como dar um resultado agrupando os quatro de uma vez. Eu não consigo fazer isso. Eu venho aqui e falo assim, eu venho aqui e faço isso. Olha, ok,
Eu vou pegar o 3 e somar com 5. Tudo bem? É a primeira coisa que eu vou fazer. Por quê? Porque é o que dá. Isso dá 8. Certo? Mais 8, que estava lá. Aqui já vou fazer a regra de sinais, que dá 3. E mais uma vez eu ainda tenho 3 números ou coisas para somar. E mais uma vez eu só posso fazer isso 2 a 2, certo? Ou seja, eu só posso somar 8 com 8, que dá 16, e combinar com menos 3, ou eu posso fazer 8 com menos 3, que dá 5, e por sua vez esse resultado com 8, mas é sempre 2 a 2. Tá. Dá 13. Acontece que o axioma garante, isso é um axioma, tá? Se você pegar a mesma sequência de números e vier aplicando a propriedade associativa de trás para frente, você tem que obter o mesmo resultado. É disso que fala esse axioma. Você fala, pô, mas isso parece óbvio. É verdade. Só que os caras lá no século XIX, quando pensaram em fazer uma teoria para os números, eles tinham que pensar nos axiomas dos números. E isso foi uma das coisas que eles imaginaram. Que a gente tem que apresentar isso aqui, de que dados 3 ou mais números você só consegue fazer as operações de adição com eles 2 a 2, e que isso tanto faz se você vem de trás para frente ou de frente para trás. Tem que dar o mesmo resultado. É isso que está dizendo essa igualdade aí, tá? Então vamos supor que você tenha novamente essa soma para fazer e que você resolva agora vir de trás para frente. Será que vai dar diferente? A resposta é não. É não, tá? Então a gente tem aqui 8 com menos 3. 8 com menos 3 dá 5. Então a gente vai ter 3, né, que sobrou. Mais 5. Mais 5, que foi o resultado de 8 com menos 3. E mais uma vez a gente aplica a propriedade associativa, né, o axioma. Ou melhor, a propriedade associativa. E o axioma está dizendo que tanto faz por onde você começa. E aí nós vamos ter aqui 3 com 10. 3 com 10 dá 13. Como deveria dar mesmo, né? Então é isso que fala o axioma primeiro, tá? Outra coisa. Lembra na geometria plana que a gente estudou agora há pouco aí? Que lá nos axiomas, por exemplo, de incidência, a gente tinha axiomas assim, olha, existe ponto, existe reta. Aí você fala, bom, por que o cara se preocupou em falar isso? Bom, porque ele está montando uma teoria da coisa. Né? Ele está montando um estudo da geometria. Então, ele tem que ter o cuidado de garantir que essas coisas existam antes de usá-las. Tá bom? Antes de usá-las. Então, por exemplo, 2 neutro na adição. Tá? Na adição. Aliás, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Esse primeiro grupo de axiomas, eles estão relacionados à adição, tá bom? Tá? Deixa eu só reforçar lá em cima. Então, não são axiomas associados à adição, ou à soma. Eu vou usar adição, porque eu estou usando adição. Primeiro grupo, vou escrever assim, axiomas da adição. Porque são particulares da adição. Depois vão ter os da multiplicação. Tá? Mas por enquanto, são os da adição.
Você fala, meu, que chato. É um pouco chato, sim. Não tem pra onde fugir. Tá, vamos voltar lá. Eu ia falar do segundo axioma. O A2. Esse é importante, claro, produção. Mas o que esse axioma fala? Ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, existe o zero, tá bom? Ah, mas será que o cara tinha que dizer isso? Ele tinha que dizer isso. Para garantir que toda a teoria dos números esteja bem fundamentada, porque em algum momento você ia precisar do zero para fazer alguma coisa dentro das operações com os números inteiros. Então, já que a gente vai precisar do zero, a gente tem que garantir como um axioma o que ele chama de existência do neutro para a soma. Porque tem um neutro para o produto, tá? Para a adição. Quem é o cara que é neutro para a adição? O neutro aditivo. O zero. É o zero, é o nosso amigo zero, tá? É chamado de neutro aditivo. É o cara que, se você somar alguém, nada muda. Tá bom? Ele é o elemento neutro da adição. É o zero. Neutro aditivo, o zero. Então, existe um cara, também inteiro, zero, onde ele é neutro. Na ou para a adição. Se você pegar qualquer número inteiro e fazer a adição dele com zero, o resultado é o próprio número, tá? Então o zero, o nosso famoso zero, é o elemento neutro da adição, porque ele não muda ninguém ao ser adicionado a alguém. Aí, ó, se você não sabe o que significa esse azinho de ponta cabeça, ele pode ser interpretado como todo. Já viu, tá vendo agora. Ele vai aparecer bastante. Então, existe um elemento neutro na adição? Sim, existe. A gente chama esse cara de zero e ele é neutro. Se você pegar qualquer número real e somar zero nele, nada acontece. Para qualquer ou todo, esse cara pode ser interpretado também como qualquer número A pertencente aos inteiros. Tem ou não? Fala aí, gente. É assim, ó. A gente tinha que, ao tomar o conjunto dos números inteiros, garantir que existe alguém lá no conjunto dos inteiros que é o neutro para adição. E esse cara é o zero. Não tem outro para adição. Quem seria o neutro para multiplicação? Nós vamos ver. Hein? Alguém saberia me dizer? Qual seria o neutro para multiplicação? Ele está no conjunto dos inteiros. Qual é o nome dele? É o 1. Isso aí. É o 1. O 1 é o neutro da multiplicação. Você pode multiplicar 1 trilhão por 1, que continua dando 1 trilhão. Tá? Legal. Legal. Vamos lá então. Axioma 3. O axioma 3 ele fala da existência do oposto. Assim, muitas pessoas confundem oposto com inverso. Normal. Mas você, como professores de matemática e professoras de matemática, não podem confundir isso. O oposto não é o inverso. Tá legal? Vamos ver quem é o que a gente chama de oposto de um número. Tá?
A definição do oposto de um número é o seguinte: um número inteiro A é um cara que somado a ele dá zero. Entendeu? E ele é único. Isso é um axioma, tá certo? Ó, para cada número inteiro deixa eu ver aqui. Pode ser. Para cada número inteiro A, existe isso é importante, um único. O importante é o tal do único. Existe um único elemento chamaremos de oposto de A e indicaremos por menos A. Tá? Vírgula. Tal que gosto de falar desse axioma assim, ó. O oposto de um número A inteiro qualquer é alguém que, se for somado a esse A, vai dar zero. Interessante, pessoal. O axioma 2 garantiu a existência do zero, né? Então a gente pode dizer que alguma coisa aqui somada com outra dá zero, tá? Vamos dizer o seguinte, olha, todo número inteiro A tem um oposto, e se esse cara é o oposto de A, ele pode ser denotado por menos A, e ele só será o oposto de A se essa soma ou adição der zero. Ok? Então, isso parece bobo, mas como mais uma vez a gente está querendo garantir que a gente construa uma teoria dos números inteiros, e os caras lá no século XIX se reuniram para fazer esse conjunto de teorias, de teoremas e axiomas, eles acharam por bem garantir que, dado qualquer número inteiro, existe um cara chamado oposto desse número, e a definição é que se alguém é oposto do outro alguém é porque a soma dá o zero. Ou seja, você sabe que 3 ou menos 3 é o oposto de 3. Parece bobo que eu vou perguntar, mas como é que você prova isso? Que menos 3 é o oposto de 3? Bom, pois se você pegar o 3 e somar com o menos 3, vai dar zero. Aí eu vou já dar um desafiozinho para você. Então, um desafio. Está para escrever teclando, não ganhar tempo. Desafio. Ó, o carnaval vai estar cheio de desafio para vocês, hein, pessoal? Desafio. Mostre que não é o oposto
não é o oposto de 5. Como é que você mostraria isso? Como é que você mostra que o menos 6 não é o oposto de 5? Como é que a gente mostrou que o menos 3 é o oposto de 3? Isso. Se você somar e não deu 0, é porque não é o oposto. É assim que você pode ter questões nesse assunto aí. Às vezes o professor pode perguntar coisas que parecem bobas, assim. Mas aí você trava porque você fala, meu, como é que eu provo uma coisa tão boba? Tá na cara que não é, né? Mas na verdade, você tem que usar a definição de oposto. Se, exatamente, Amanda. Se o menos 6 fosse o oposto de 5, se você somar os dois tem que dar 0. E não dá, tá certo? Então se você somar menos 6 com 5, vai dar menos 1, que é diferente de 0. Pronto, demonstrou. Portanto, menos 6 não é o oposto de 5. Tá bom? Então tá. Então, o primeiro axioma é da propriedade associativa. O segundo é a existência do elemento neutro. O terceiro é a existência do oposto. Aí eu falei para vocês que eu ia comentar oposto e inverso. Tá? Eu vou colocar uma observação aqui. O oposto de 5 é menos 5, porque a soma dá 0. Certo? Agora eu vou falar outra coisa. O inverso de 5 é 1/5. Isso é o inverso de 5. Então, cuidado, o oposto não é o inverso. Tá bom? Agora, falar sobre inverso nesse momento não está dentro do nosso escopo, porque o inverso de 5 não é um inteiro, né? Mas o oposto de 5 é um inteiro. Então, por exemplo, você não vai achar um axioma agora que diga assim: existe, dado um número real, não, desculpa, dado um número inteiro A, qualquer, existe e é único o inverso dele. Não, não existe. Nós estamos falando dos inteiros. Se eu te dou um número 5 e falo que o inverso, se eu te dou um número A qualquer pertencente aos inteiros e digo que o inverso dele é 1 sobre ele, isso só vai fazer sentido se o número for 1. Qualquer outro número não fará sentido porque o inverso de um número inteiro, tirando o número 1 e o menos 1, não é inteiro. Tá bom? Mas isso aqui é só para você não se confundir com a história do inverso e do oposto. Os números inteiros têm oposto, mas não tem necessariamente inverso, tá? Legal, vimos aí o oposto, agora vamos aqui para a propriedade comutativa. Ó, gente, isso era uma coisa que a gente usa bastante e a gente nem sabia que era um axioma, ou seja, a gente usa, nem se preocupa em saber se está tudo ok, teoricamente falando, e nem precisa, mas como a gente está estudando agora
teoria dos números, então a gente tem que se preocupar com isso. Então, o quarto axioma garante o seguinte: olha, propriedade comutativa. O que a gente chama de propriedade comutativa é o seguinte: tanto faz você fazer a soma ou a adição, né? A com B nessa ordem. Isso se chama propriedade comutativa. Aí você fala assim: ah, mas o produto também é verdade. O produto tem também a propriedade comutativa, mas esse axioma a gente vai ver na sequência. Quando a gente for falar dos axiomas para a multiplicação, tá? Então isso aqui é verdade para qualquer ou quaisquer, são dois, ou todos, A e B, x aos inteiros. Isso nem precisa de exemplo, né? Você fazer 2 mais 3 dá 5, e 3 mais 2 também dá 5. Então eu tenho que entender isso como um axioma, sim. Legal. Dúvidas, gente? Até aqui. Então, olha, já começa aí a fazer suas notas de estudo, escrever todos os axiomas num caderno, para você ir lembrando dos caras, porque isso será cobrado de vocês. Ok? Então, agora nós vamos falar dos axiomas relacionados à multiplicação. Então, chamei esse primeiro grupo de primeiro grupo, vou chamar o outro grupo de segundo, só para ser coerente. Eu vou dizer que são os axiomas da multiplicação. Então, eu vou dizer que isso aqui é o segundo grupo de axiomas. E são os axiomas da multiplicação. Tá? Bom, o primeiro deles é a propriedade associativa. Né? É a propriedade associativa, é o assim. Então, é o axioma assim. Propriedade associativa. É a mesma história da propriedade associativa para a adição. Você, dados 3 números quaisquer, dados tá. Olha só, vale isso aqui, ó. Estamos falando do produto agora, né? Então, se eu te der 3 números para fazer o produto, você vai ter que fazer escolha 2 e faça o produto entre eles.
e o que der faça com o terceiro. Tá. A propriedade associativa diz que tanto faz como você associa esses dois números por onde você vai começar o produto. Você pode começar pelos dois primeiros ou mesmo pelos dois últimos. Isso só reforça uma coisa também. Quando a gente faz produto, os números, a gente não tem o poder de fazer o produto de forma única. Você sempre vai pegando dois, faz o produto, pega o resultado, faz com o outro, pega o resultado, faz com o outro, assim por diante. Tá? É assim que a gente faz. Tá? Isso é verdade. Propriedade associativa para quaisquer ABC inteiros. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí? Parece tranquilo, né? Tudo bem. É tranquilo, mas você vai ter que lembrar que isso que você usou a vida inteira é considerado como um axioma na teoria dos números. Tá? Espera aí. Joia. Seguindo aí nossos axiomas, ok? O próximo é a existência do neutro multiplicativo, tá? Discutiu aí, é o número 1. Então, o sexto axioma é a existência do neutro. Assim como o zero é o neutro da adição, nós temos o neutro multiplicativo, que é o número 1. Ou seja, é um neutro multiplicativo porque se você pega o 2 e multiplica por 4, o 2 muda, ele vira 8. Certo? Mas se você pega o 2 e multiplica por 1, o 2 não muda, ele continua 2. Então, o 1, a unidade, é o neutro multiplicativo dos números inteiros. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Existe neutro multiplicativo para as matrizes? O que vocês acham? Existe alguma matriz que se eu fizer o produto dela com qualquer outra, eu não mudo a outra? Tem sim. E a gente viu essa matriz nas aulas de álgebra linear. O neutro, o neutro multiplicativo das matrizes é a matriz identidade. É aquela que a gente chamava de I, lembra? Que tinha a diagonal principal cheia de uns, toda cheia de uns, né? E, e o restante era zero. Tá bom? Então, assim, existe elemento neutro no caso dos números inteiros, da adição e da multiplicação. Tá? No nosso caso, então, é a unidade ou o número 1. Então, vamos lá. Se você fizer A vezes 1, vou tomar cuidado de seguir a ordem que ele está fazendo. É 1 vezes A. Porque a gente não falou da propriedade comutativa ainda. Comutativa antes da existência do neutro, tanto da adição quanto da multiplicação. Tá? Mas tanto faz. Ou seja, existe alguém que se você fizer esse alguém vezes qualquer outra coisa, o resultado continua sendo qualquer outra coisa. E o nome desse cara é 1. Ok? Para
todo ou qualquer A pertencentes aos inteiros. Beleza. O sétimo axioma. Lembra aquela história que a gente, dado uma equação, você corta, você tem um 2 multiplicando de um lado e um outro 2 multiplicando do outro lado, você vai lá e corta esses caras? Isso a gente sempre usa, né? Sem pensar muito. Mas isso é um axioma também, que os estudiosos dos números inteiros lá no século XIX colocaram como um axioma, tá? Então, esse é o axioma 7. E ele fala da propriedade cancelativa. Tá? Propriedade cancelativa. Ou seja, a gente usa isso aqui direto, né? Isso é um axioma. Então, o que é a propriedade cancelativa? Ó, você tem ele fala assim, C vezes B é igual a vezes C. O que a gente sempre fez com a maior naturalidade? A gente cortou o A, né? Agora você pode fazer isso com maior naturalidade, sem se preocupar, porque um axioma garante isso. Então, diz que você pode cancelar o A do lado esquerdo com o A do lado direito. Isso implica B igual a C, tá bom? Para qualquer ou quaisquer, porque são mais de um, é mais de um, ABC pertencentes aos inteiros, mas com o A diferente de zero, porque por enquanto, se o A for zero, isso aí pode não ser verdade, tá? Com A diferente de zero. Tudo bem? Entenderam essa história da propriedade cancelativa? Legal. Vamos ver a propriedade 8, perdão. A propriedade 8, que é um axioma, né? Que é a comutativa para multiplicação. Tá? Então a propriedade comutativa para multiplicação fica assim. É o axioma 8, é chamado de propriedade comutativa ok? E ela diz que a multiplicação, tanto faz você faz A vezes B ou B vezes A, né? É o famoso a ordem dos fatores não altera o produto. Ok? Para qualquer A e B pertencentes aos inteiros. Dúvida, gente? Alguma dúvida aí?
Fala comigo. Nenhuma dúvida? Tá. Ó, vai na página 6 que está aí, né? Ele faz uns comentários logo após o axioma 8. É, ele faz o seguinte. Ele... Vou escrever aqui. É um exercício, é o nosso primeiro exercício, tá? Vou chamar assim de exercício. Mas ele está aí demonstrado, né? E ele está demonstrado não como um axioma, porque dá para a gente mostrar isso sem simplesmente apresentar e dizer assim, ó, acredite nisso, tá? Mas dá para fazer isso. Ou seja, a gente consegue demonstrar com os axiomas que nós já temos, isso realmente é verdade. Tá, ó. Então eu vou colocar assim, exercício. Mostre que vírgula, dados A, B e C inteiros vale. Mostre que dados ABC inteiros temos que se A mais B for igual a mais C, então B igual a C. Entenderam o que é para demonstrar aí? Que se você pegar 3 inteiros, vale o seguinte, que a soma do A com o B e a soma do A com o C implica em B igual a C. Ah, se elas forem iguais, né? Então, como é que a gente demonstra isso, pessoal? Você fala assim, pô, mas isso é óbvio. Muito bem. O problema da teoria de números é que vocês vão ter que demonstrar o óbvio, certo? Tá, o óbvio a gente vai demonstrar assim, usando os axiomas. Então, ó, nós temos que partir do que ele falou, que se isso é verdade, teste, então B é igual a C. Então, isso é verdade, nós temos que partir disso, ok? Olha só, o que eu vou fazer é, no próximo passo, somar o oposto do número A dos dois lados da nossa igualdade. Porque, dado um número inteiro, existe um cara que a gente chama de oposto. Então, se ele deu A, B e C inteiros, existe o oposto de A, existe o oposto de B, existe o oposto de C. Tá certo? Então, eu estou usando aqui o axioma da existência do oposto. Ou seja, eu estou usando no próximo passo aqui o A3, que garante que, dado um número inteiro A, existe um único elemento que chamamos de oposto, de maneira que se eu somar A com ele dá zero. Então, existe o oposto de A, e eu vou fazer o seguinte, eu vou somá-lo, porque ele existe, aos dois lados da minha igualdade. É isso que vocês têm que se habituar a fazer. Treinar.
Como é que vocês conseguem ficar bons e boas nisso? Fazendo. Então, eu estou somando o oposto dos dois lados. O oposto de A, né? Tá. E aí, o que você tem que observar aí, pessoal? Vocês têm que observar o seguinte. Vou observar o seguinte. Tá, eu tinha essa igualdade, usei o axioma 3, que fala da existência do oposto do número A. Somei o oposto do número A dos dois lados. Ok? E aí, pelo axioma o primeiro, que é a propriedade associativa, eu associo o menos A com A vai dar zero. Certo? Mas você não precisa se preocupar com isso. Não, é bom que você se preocupe, sim. Ó, próximo passo, vou fazer o seguinte. Sim, você precisa se preocupar com isso. Nós estamos sendo rigorosos aqui. Então, o próximo passo é o seguinte. Eu vou usar o axioma A1, que garante que nessa igualdade que a gente tem construído aí, a gente pode associar o menos A com o A do lado esquerdo. E associar o menos A com A do lado direito. Porque eu estou somando três coisas do lado esquerdo e três coisas do lado direito. Quando eu uso a propriedade associativa, nessa primeira adição aqui dá zero, nessa segunda dá zero também. Tá certo? Tudo bem? Então vai aparecer um zero aqui, ó. Zero mais B é igual a zero mais C. Aí você fala, beleza, agora eu terminei, não preciso de nenhum axioma. Precisa sim. Você precisa do elemento neutro na adição, que é o axioma 2. Tá? O axioma 2 garante que o zero é o elemento neutro. Então, fechamos nossa demonstração. Se o zero é o elemento neutro, 0 mais B dá B. 0 mais C dá C. Então, dá uma olhada nisso, que é o que você precisa criar o hábito de fazer para demonstrar as coisas da teoria de números. Uma coisa que parecia boba, né? Bastava você falar, beleza, tem o A de um lado, o A do outro, eu posso cortar um do lado do outro. Não, mas ok. No final você vai chegar aqui B igual a C. Mas não é isso que o exercício pede. Ele pede para você, usando os axiomas que foram apresentados para você, que vale a propriedade, entre aspas, cancelativa para adição. Na verdade, você não precisava nem enunciar isso como um postulado ou um axioma, porque usando os axiomas que nós já postulamos, já dissemos antes aí, você consegue demonstrar isso. E aí? Eu quero saber se vocês entenderam o que eu fiz. Alguma dúvida, gente? E vocês estão gostando do assunto? Não? Eu acho legal esse assunto. Mas ele requer um pouco de
Paciência, tá? Legal. Vamos ver que tem um axioma novo. Ah, sem dúvida, Val. Sem dúvida. Ó, nós temos aí. Primeiro, quando a gente sai da primeira igualdade, já aqui, né, ó, A mais B igual a mais C, você fala, bom, eu quero sumir com A. Se eu, para sumir com A, eu posso somar dos dois lados aqui o oposto do A. Então, eu tenho que dizer, olha, usando o axioma da existência do oposto. Aqui eu não escrevi tudo isso, eu só citei o axioma aqui. Então, dado um número A, existe o oposto dele, que é o menos A, e eu sei que a soma entre um número e seu oposto é zero, mas eu não posso simplesmente somando assim. Eu tenho que citar aqui, para eu somar três coisas, eu tenho que usar a propriedade associativa. Tá? Ou seja, eu venho aqui e associo o menos A com A pelos colchetes, e o menos A à esquerda e o menos A com A pelos colchetes à direita. O elemento neutro que é zero na adição. E aí eu citei que existe que o zero é o elemento neutro, né? Falando aqui que é o axioma 2. Então, olha só, uma coisa bobinha que a gente costuma fazer no dia a dia aí, tem suas demonstrações sim, tá? Bom, tem uma outra propriedade, se ninguém tiver mais dúvida, que é a propriedade, ou axioma 9. Eu estou usando a numeração aí do livro, tá, gente? Então, no axioma 9, existe a propriedade distributiva em relação à adição. Não é distribuitiva, tá, pessoal? É distributiva. Beleza? Então, existe a propriedade distributiva. Distributiva. Caso aqui em relação à soma ou à adição. É a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Isso é um postulado, é um axioma, isso é um axioma. Não tem como demonstrar? Não tem. Tá? Então, olha só. Vale isso aqui. Se você tiver um número inteiro aqui, tudo inteiro, tá, pessoal? Não tem nenhum número quebrado aí nessas coisas que nós estamos falando. É tudo pelos números inteiros. Que multiplica uma adição. Então, vale a propriedade distributiva do produto em relação à adição. Então, isso vai ficar A vezes B mais A vezes C. Isso é um axioma e a gente guarda isso. Tá. Alguma dúvida? Fala aí, gente. Tá bom. Ele dá uma outra proposição aí. A proposição, ela é, como a última proposição, ela pode ser demonstrada, tá? Então vamos lá. Ele fala aqui que para qualquer inteiro A, o produto de A pelo número zero dá zero. Deixa eu ver o que ele fez. Hum, tá.
Esse é um pouquinho mais chato. Mas vamos lá. Tá. Ó, antes que eu faça detalhadamente essa demonstração da proposição 1.22, lá na página 7, tá ok? Estou na página 7. Quando eu digo página 7, é do leitor do PDF. Então, olha só. Lembra, você não pode esquecer, gente, que a igualdade é uma sentença que é válida da esquerda para a direita, quando você lê, ou da direita para a esquerda, tá ok? Então vamos ver como é que o cara demonstra. O exercício seria algo assim. Mais uma coisa óbvia, tá bom? Mas olha só. É, isso na verdade é a proposição do livro. Estou na proposição 1.2.2. Vocês acharam aí no livro? E aí o que ele pede é o seguinte, mais ou menos assim. Mostre que para todo inteiro A, vírgula, tem C A vezes zero é igual a zero. Fala, meu, tá brincando que eu tenho que mostrar isso. É. Sabe por que ele pede para a gente demonstrar isso? Porque dá para demonstrar. Esse é o problema. Ele pede para a gente demonstrar o óbvio, mais uma vez, porque com os axiomas que foram dados para a gente consegue demonstrar o óbvio. Por isso, gente, não é para botar medo em vocês, não. É isso que vocês vão encarar nas próximas aulas, aí, quando começarem lá as aulas na Univesp, né? Nos seus portfólios. Quer dizer, eu acredito que seja essa abordagem que o seu professor ou professora vai dar. Tá? Muito provavelmente. Então a questão é, como demonstrar o óbvio? Né? E aí eu digo para vocês, olha, faça o seguinte, na hora que vocês forem estudar, né? Repitam essas demonstrações. Tentem entender quais os axiomas foram utilizados. Porque se ela aparecer para você de novo, ou alguma coisa muito parecida, você já viu isso. Fica mais fácil de atacar o problema. Tá? Então olha só como é que fica a demonstração. Muita atenção. Demonstração. Ah, e não é óbvio, gente. Isso não é óbvio. Assim. Se você nunca viu essa demonstração, como o livro apresenta, você pode até quebrar a cabeça uns meses aí e chegar em alguma coisa. Mas não é uma coisa que você bate o olho e fala assim, ah, já sei como é que eu vou fazer. Não é não. Tá? Então vamos lá. Olha como é que o cara começa essa demonstração. Ele faz assim. A vezes zero mais A vezes zero pode ser reescrito utilizando o axioma 9, que eu, aliás, acabei de apresentar para vocês, como sendo A que multiplica zero mais zero.
Eu simplesmente apliquei o axioma 9 aí, que é o da propriedade distributiva em relação à soma, tá ok? Tá. Acontece que quando você soma 0 com 0, dá 0. Então essa igualdade acaba sendo A que multiplica 0. Ok? Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Tudo bem ou não? Tá, agora olha só o que eu vou fazer. Eu vou usar um outro axioma, que é o axioma do elemento neutro em relação à adição, que é o axioma 2. Eu vou usar o axioma 2 e fazer o seguinte. Olha, se eu pegar esse A vezes zero e somar o elemento neutro nele em relação à adição, nada muda. Então é o que eu vou fazer aqui, na linha de baixo. Pegar o A vezes zero, vou somar com zero. Posso? Posso. O zero é elemento neutro na adição, então essa igualdade continua verdadeira. Ó, recapitulando. A demonstração começa dizendo que A vezes zero mais A vezes zero pode ser reescrito pelo axioma 9 como sendo A que multiplica zero mais zero. Só que zero mais zero, né, a adição do elemento neutro com ele mesmo é zero. Então, isso passa a ser A vezes zero. O axioma 2 garante que existe o elemento neutro na soma, e ele é, ou na adição, ele é zero. Então, se eu pegar A vezes zero e somar nele zero, eu continuo tendo a mesma coisa. Por isso que A vezes zero é igual a A vezes zero mais zero. E agora, o pulo do gato, que é isso aqui, ó. Então, dessa igualdade cumprida aí, o que eu vou concluir? Bom, eu vou concluir que o A que multiplica zero mais o A que multiplica zero, por sua vez, é igual a A que multiplica zero mais zero, depois de todos os passos que nós fizemos aqui. Então, assim, eu concluo que A que multiplica zero mais A que multiplica zero é, no final das contas, A que multiplica zero mais zero. Tudo bem até aqui, pessoal? Aí a gente acabou de mostrar que a gente pode, usando o oposto de um número, ter como se fosse um cancelamento para a adição. Tá? Seria uma propriedade cancelativa da adição. A gente acabou de demonstrar a propriedade cancelativa da adição. Quer dizer, se aqui nesse passo a gente quiser fazer isso aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui do lado esquerdo? Eu estou somando o oposto de A vezes zero à esquerda. Só que eu vou fazer assim, ó, para não ficar esquisito. O oposto de A vezes zero
é menos A vezes zero. E ele existe, porque dado qualquer número inteiro, todo inteiro tem um número oposto. Só que se eu somo o oposto à esquerda, eu sou obrigado a somar o oposto à direita. Então estou somando o oposto à direita. Está acabando, gente. O que acontece quando eu tenho o oposto de A vezes zero somado com A vezes zero? Dá zero, tá certo? Então isso aqui vai dar zero. Isso aqui vai dar zero, ó. Isso aqui também vai dar zero. Então, pessoal, teremos zero mais A que multiplica zero, que é igual a zero, mais zero. Só que o zero é o elemento neutro da soma. Então, eu vou concluir finalmente que A vezes zero é igual a zero. Que era o que ele queria que a gente mostrasse, pessoal. O que vocês acharam? Faça de novo, tá? Faça novamente. Aproveita que a gente tem esse tempo aí, porque lá no dia 26 já começa tudo, né? A gente não sabe com que velocidade as coisas vão aparecendo pra gente. Tá? Alguma dúvida aí, gente? Fala comigo aí, vocês estão muito quietos. Tá bom? Tá. Bom, aí tem exercício para vocês tentarem fazer, tá? Tem mais uma aqui, uma proposição, deixa eu ver. Tem mais uma proposição. É 1.2.3, não, ainda tem bastante coisa para a gente ver aqui. Sem querer eu pulei a página. Tá. A outra proposição que ele pede para a gente demonstrar é essa aqui, ó. Que mais uma vez é o óbvio, né? Então seria a proposição na página 7 ainda. 1.2 para 1.3. 1.2.3, tá ok? Ele fala assim, ó. Vamos ver qual é a proposição. Proposição. É algo assim. Sejam A e B números inteiros.
Demonstre que se A vezes B é igual a zero, vírgula, então, ou A é igual a zero, isso a gente já usou muitas vezes aqui, né? Ou B é igual a zero. Ou seja, a gente usa direto isso, que se o produto de duas coisas dá zero, é porque uma delas tem que ser zero, senão o produto não seria. Tá? Muito bem. Como é que a gente demonstra isso, né? Parece uma coisa óbvia, tal. Bom, se ele pediu para a gente demonstrar isso, é porque com os axiomas que a gente viu até agora, isso será possível. Vamos ver então. É assim, ó. A demonstração fica assim. Demonstração. Demonstração. A gente tem que se A vezes B é igual a zero, isso pode ser escrito como sendo a seguinte igualdade. Tudo bem? Quer dizer, ter um zero à direita ali equivale a ter um zero multiplicando qualquer número inteiro que você queira. E eu coloquei o A. Tá certo? Só para dar certo a nossa demonstração. Tá? Bom, se esse A escolhido for zero também, então a proposição está demonstrada. Então a questão é a seguinte, ó. Se o A for igual a zero, então eu vou concluir que, então, eu escolhi um A lá, e se ele for zero, então A vezes B vai ser igual a zero vezes zero, ou seja, o A sendo zero, que vai nos dar um A vezes B igual a zero. Então, repetindo, tá, pessoal? A proposição fala se A vezes B é zero, ou A é zero, ou B é zero. Então, a partir do princípio que A vezes B é zero. Ok. Aí, eu escolhi colocar do lado direito aqui, isso não é óbvio, é aquilo que eu estou tentando dizer. Se você nunca viu isso, para demonstrar isso não é fácil, mas agora você já viu, tá? Então, se A vezes B é zero, então isso pode ser escrito como A vezes B sendo um número inteiro qualquer que multiplica zero, só que eu escolhi o número A. Tá?
Aí a consideração agora é a seguinte: se o A escolhido à direita, que é o mesmo A à esquerda, tá? For zero, então realmente o produto de A vezes B dá zero, porque A é zero. Se eu disser que esse cara é zero, zero vezes zero dá zero. E aí A vezes B dá zero. Tá certo? Então estou mostrando que, uma vez eu podendo escolher qualquer cara para multiplicar esse zero, porque vai dar zero desse lado direito, não, a gente não pode passar dividindo val, porque por enquanto a gente não definiu a operação divisão. A gente só vem trabalhando com adição e multiplicação. Eu entendi o que você quis fazer, mas a resposta é, como a gente não definiu, né? A gente não definiu divisão. Nós estamos presos na adição e na multiplicação. Olha isso aí, é um jogo, é como um xadrez, né? Quem já jogou xadrez sabe. Xadrez, você tem, cada peça tem um movimento dela, você não pode fazer diferente. Então, os nossos únicos movimentos aqui, por enquanto, é fazer adição e fazer multiplicação. Mas divisão é proibido, por enquanto. Quando a gente for falar dos racionais, aí a gente fala de divisão. Tá? Então, vamos lá. Mais uma vez, demonstração. Eu parto do princípio que é um passo de cada vez, esse mesmo. Eu parto do princípio que A vezes B é zero, beleza. Nessa igualdade, eu posso escrever que A vezes B é igual a A vezes zero. Continua verdadeiro. Porque esse zero que multiplica o A resulta nesse zero que está aqui no passo anterior. Tá certo? Essa igualdade continua verdadeira caso o A seja zero. Ou seja, se o A for zero, à direita, eu tenho que A vezes B vai dar zero à direita. Então, ok. Ou seja, se A vezes B é zero, isso implica que o A é zero. Tá certo? Então, a gente costuma dizer o seguinte. Se o A for zero, A vezes B é zero. Essa é a ideia. Então, assim, só para concluir essa primeira parte. Essa é uma primeira parte. Se o A for zero, do lado direito, tá? A proposição está demonstrada. Pela metade. Tem que demonstrar que se A vezes B é zero, porque B pode ser zero. A proposição está demonstrada. Tudo bem? Agora olha isso aqui. Falta mostrar que é possível também que o B seja zero. Se o A vezes B for zero. Demonstrada. Não demonstrada. Faltou um R aqui. Tá? Agora olha só. Agora considere A vezes B igual a zero. Ainda escrita na forma A vezes B, que é igual a A vezes zero. Certo? Então eu disse na primeira parte da demonstração que se eu escrevo A vezes B igual a zero como sendo A vezes B igual a A vezes zero, e digo que se o A for zero, essa igualdade é satisfeita, então parte da proposição está demonstrada. Agora eu vou considerar
nessa igualdade novamente, que A vezes B igual a zero pode ser escrito como A vezes B igual a A vezes zero, que o A é diferente de zero. Então, se A for diferente de zero, usamos o axioma do cancelamento. Usamos o axioma do cancelamento. Lembra do axioma do cancelamento, que é o axioma 7, que diz o seguinte: numa igualdade de dois produtos, se você tiver dois fatores iguais, um de cada lado, você pode cancelar esses fatores, porque desde que esses fatores sejam diferentes de zero. Então, usamos o axioma do cancelamento. Que é o A7. Como assim o axioma do cancelamento? É assim, ó. Nós temos que A vezes B pode ser escrito como A vezes zero. E desde que o A seja diferente de zero, você pode usar o axioma do cancelamento. E sendo A diferente de zero, a conclusão que chegamos é que o B é igual a zero. Pronto, demonstramos. Demonstramos. Dá um certo sono isso tudo, né, pessoal? Mas assim, a matemática ela tem esse poder mesmo de deixar a gente com sono. Principalmente essa parte mais filosófica. Assim, mas não tem jeito de fugir dela, não. Tem ou não tem? Não mesmo? Tá, fica com calma depois, tá bom? E é claro que na próxima aula a gente tira dúvidas. Bom, o próximo assunto, pessoal, está na página 7 ainda, é aquela famosa regra de sinais. Né? Então, eu estou na proposição 1.2.4, que tem a ver com a regra de sinais. Então, eu estou na proposição 1.2.4, e isso tem a ver com a regra de sinais. Como assim regra de sinais? Aquela história do mais com mais dá menos, né? No produto, menos com mais dá menos, assim por diante. E menos com menos dá mais, tá? Dá para demonstrar agora isso, com esses assuntos que nós estamos vendo? Dá para demonstrar sim. O que antes a gente engolia como verdade, agora a gente, com base nos axiomas, né? Mais uma vez, nós temos axiomas aí, e com base nesses axiomas que a gente apresentou até o nono, a gente consegue demonstrar a validade da regra de sinais. Quando vocês forem dar aula, a molecada vai perguntar direto por que isso é verdade. Aí você tem que falar para ele que ele tem que fazer teoria de números para entender. É mais ou menos isso mesmo. Porque você tem que falar, olha, por enquanto acredita que é verdade, mas eu te garanto que tem uma demonstração. Assim, não é tão difícil, tá? Se vocês quiserem arriscar isso na sala de aula, vale a pena. Desde que a molecada esteja interessada, né? Então essa proposição 1.2.4 é da regra de sinais.
o seguinte. Sejam A e B inteiros. Ponto. Então vale. Vale o que, né? Vamos ver? Então vale o seguinte. Primeiro, que menos um número inteiro A dá o próprio A. Tudo bem ou não? Deixa eu ver o que ele fala aqui. Ele fala o seguinte para isso, ó. Ele diz que só um minutinho aí, que até eu travei nessa. Só um minutinho, tá, pessoal? Peraí que eu já explico aí. Ok, já entendi o que ele fez. Vamos lá. É o seguinte, a gente quer demonstrar que menos A dá A. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos partir da seguinte igualdade. Ó. Vou apagar tudo para escrever de novo e vocês acompanharem. Tá? A partir da seguinte igualdade. Bom, vê se vocês concordam comigo. Eu tenho esse número maluco aqui, ó, menos A. Tudo bem?
Sim, Amanda. Em uma demonstração, pode ser que a gente tenha que usar vários axiomas. Então, uh, olha só. Vamos olhar para essa igualdade aqui, gente. Tá vendo? O que eu fiz? Eu comecei a demonstração, tá? Comecei a demonstração. Existe um número inteiro e ele se chama menos, parênteses, menos A. Tá bom? É esse cara aqui, ó. Menos, parênteses, menos A, fecha parênteses. Tá? Agora, esse número menos, abre parênteses, menos A, fecha parênteses, ele é um número inteiro. Se ele é um número inteiro, existe um axioma que garante para a gente que ele tem oposto. E o oposto desse cara aqui é, é isso que está com parênteses e tudo aqui, sem o sinal de menos. Então vamos lá. Quem é o oposto de menos alguma coisa? É essa alguma coisa sem o sinal de menos. Tá? Então vamos lá, estou demonstrando aqui, demonstração. Então eu vou escrever assim, ó, demonstração. Acho que eu vou fazer uma linha antes aí, antes dessa, porque fica mais fácil da gente entender. Qual que é a pergunta? Eu perdi a pergunta. Deixa eu ver aqui. Como assim, mais a Amanda? Então a demonstração, eu vou fazer o seguinte, ó. Então eu vou lá, eu vou argumentar, certo? Ó, temos que o oposto de menos A é esse número menos A com o menos na frente dele. Por definição. Vocês concordam comigo? Temos que o oposto de menos A é menos, abre parênteses, esse número menos A. Certo? Mas A é o oposto de menos A. Amanda. Mas a pergunta é, ó, eu vou dar um exemplo aqui numérico do lado. Tá? Um exemplo numérico. Aqui do ladinho, ó. Eu quero saber quem é o oposto de menos 3. O oposto de menos 3, ele tem oposto menos 3, pela definição. Só que agora a gente vai demonstrar que menos 3 dá 3. A gente não demonstrou isso ainda. Mas o oposto de um número inteiro com sinal de menos na frente, como menos 3, é menos 3, que vai dar 3, mas a gente não demonstrou que vai dar. Nós estamos demonstrando isso. Eu só estou, por enquanto, usando a existência do oposto. Tá legal? Então, temos que o oposto de menos A é o menos A com sinal na frente dele, por definição. Tá? Por definição. Se você for lá, pelo axioma, deixa eu botar no livro. É o axioma A3, tá?
Temos que o oposto de menos A é ele com o sinal de menos na frente. Vai lá dar uma olhada no axioma 3. Tá certo? E sabemos ainda que se o menos, abre parênteses, menos A é o oposto de menos A, sabemos então que a soma dele, ou seja, de menos A com o oposto, menos menos a soma de um número com o oposto dele tem que dar quanto? Zero. Isso ainda é o axioma 3. Mas o zero que está à direita da igualdade, eu ainda posso escrever assim, ó. Eu vou escrever esse zero da seguinte maneira. Como a soma de A com menos A. Para não dar conflito aqui, eu vou fazer isso. É assim mesmo. Ó. Temos que o oposto de menos A é menos A com sinal de menos na frente. Por definição, lá do axioma 3. E também, do axioma 3, a gente sabe que se você somar um número com o oposto dele, dá zero. Então, foi o que eu fiz aqui. Tudo isso porque eu quero demonstrar que menos menos A dá A. Ok. Então, o oposto de menos A é menos menos A. Perfeito. Pegar o menos A e somar com menos menos A, tem que dar zero. Aí, eu venho aqui, olho para esse zero e falo assim, nossa, não é óbvio, né, gente? Claro, mas eu posso escrever esse zero como sendo a soma de um número A com o oposto dele, que é menos A. Tudo bem ou não? Certo? O zero é menos A mais A. Aí, pessoal, eu vou fazer um outro passo, que é esse aqui. Ó. Ele, ao invés de escrever aí no livro isso que eu estou fazendo, ele foi falando. Então, é isso aqui. Ó. Eu vou continuar aqui. O que eu vou fazer dos dois lados dessa equação que eu tenho? Eu vou somar A dos dois lados. Posso fazer isso? Posso. Vou até fazer esse A vermelho porque ele é novo aqui. Vou somar um A aqui. Aqui eu tinha um menos A. Aqui eu tinha um mais, abre parênteses, menos, menos A, fecha parênteses. Igual, se eu somei A do lado esquerdo, eu tenho que somar do lado direito. Que vai encontrar um menos A aqui, mais A aqui. E aí, como eu estou somando aqui A com o oposto dele, isso dá zero. A com o oposto dele, isso dá zero. Então, isso dá zero, mais, abre parênteses, menos, menos, A, fecha parênteses, fecha pochete, tá? Falei parênteses, acho que sem querer.
E aqui 0 de novo, mais A. O 0 é o elemento neutro na soma. Perfeito. Então, do lado esquerdo da equação, eu tenho o próprio menos A. E do lado direito da equação, eu tenho A. E como queríamos demonstrar, menos A é A. Acabou essa demonstração. Para chegar na demonstração, a gente vem trabalhando com os opostos. Gente, seguinte, repito e insisto. Matemática, a gente tem que praticar, tá bom? Vocês vão ficar bala nessas coisas aí. Se vocês fizerem novamente essas demonstrações, tentarem verificar quais os axiomas que foram utilizados durante a demonstração, porque quando aparecer algo parecido, vocês não vão precisar ficar com medo disso, ok? Eu quero saber, antes que a gente termine a aula de hoje, se vocês entenderam essa história da regra de sinais aqui, então, da demonstração de que menos 3 dá 3 agora. Agora você sabe que é verdade.